Gravação iniciada. Vamos lá, partilhar ecrã. Ok. Aí, estão vendo aí as questões simuladas aí? Todos aí estão conseguindo se enxergar bem? Beleza. Vamos lá, vamos começar então nossa questão aí, né? Assinale, né? A primeira aí, assinale a alternativa, né? Que completa corretamente a frase abaixo. Aí ele vem: um condutor longo e retilíneo, percorrido por corrente elétrica, produz ao seu redor um campo magnético no formato de. E aí, o que vocês podem achar aí? Retas paralelas ao fio? Ele está falando o seguinte, que um fio, né? Um fio, imagina um fio, comumente aqui, vou aqui pegar até um que eu tenho do lado, um montão deles. Imagina um pedaço de fio, né? Um isolado, ok? E aí ele percorre uma corrente elétrica por ele, né? E ao redor dele, o que acontece com o campo magnético, né? O campo magnético ele tem que formato, né? É o formato que a gente vai lembrar da regra da mão direita, lembra? O que acontece com a mão direita? Ó, se você tem o sentido da corrente, né? Nesse sentido aqui, ó, do meu dedo, né? Do meu dedo polegar, né? Aqui, ó. A gente vem aqui, ó, faz o quê, ó? E faz ó, trazendo para mim aqui, ó. Você começa a fazer círculos concêntricos, né? Como fosse o sentido, né, de círculos no campo, né, saindo por todas as direções, de forma radial, né, que chega até uma determinada região do espaço e fica ali concentrado, né, em todo aquele formato do fio, né. Se o fio tem um comprimento longo, né, então o campo magnético vai fazer como se fosse um cilindro. Conseguem imaginar isso? Tudo tranquilo? Então aí a opção correta aí seria a opção bravo, né? Círculos concêntricos ao fio. Só lembrar da regra da mão direita sempre, tá bom? Que ele vai fazer esse movimento aqui. E isso aqui é o campo magnético, né? Girando, percorrendo em todo um formato de circunferência, em todo o circuito do fio, tá ok? Então aí a opção bravo aí está contido em magnetismo, né? Esse conceito, né? E em campo magnético, né? Regra da mão direita, tá bom? Tranquilo até aí, né? Vamos para 2, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre queda livre, né? Solta-se simultaneamente de uma mesma altura em relação ao solo, num local onde hipoteticamente não existe atmosfera, duas esferas de peso e volumes diferentes. Aí ele vem: o tempo gasto durante a queda até atingir o solo é. E aí, o que vocês poderiam dizer aí? Qual é a opção mais adequada aí? Menor para a esfera de menor peso? Então, o tempo é menor para uma esfera de menor peso, ela vai chegar mais rápido ao solo do que uma maior. É isso que ele está falando, né? A opção bravo, maior para a esfera de menor peso, né? Então o tempo vai ser muito mais longo em relação ao menor, né? De menor peso, né? Vai levar muito mais tempo para chegar ao solo. C, maior para a esfera de maior volume, né? Então quanto maior ela for, independente dela não ter, ela ser até mais leve com uma menorzinha, porém com volume maior, né? Vai levar mais tempo para chegar. Ou D, igual para ambas as esferas, independente de suas massas e seus volumes, né? Que a gente poderia dizer é o seguinte aqui nessa opção, né? Que todo corpo que está próximo, tá, à superfície da Terra, né? Todo corpo que está próximo, né, no campo gravitacional da Terra, até onde as linhas de campo, né, gravitacionais conseguem atuar, né, eles estão submetidos à mesma aceleração g, tá? Essa aceleração ela é 9,81 metros por segundo ao quadrado, que a gente arredonda sempre para 10 nos cálculos, não é isso? Então, nós estamos submetidos, independente do nosso volume e do nosso peso. Acontece que quando você solta uma folha e você solta um pedaço de, por exemplo, uma tampinha, né? E uma folha, você vai ver a tampinha indo mais rápido, né? Chegando mais rápido ao solo, né? E a folha não, vai ficar fazendo né? Aquele movimento de vai e vem, chega até o solo bem depois. O que aboliria a opção D, né? Delta, tá? Porém,
Se a gente pegar essa bolinha e amassar ela, né, a gente, quando solta os dois corpos, né, eles caem ao mesmo tempo. E aí você se pergunta, por que aconteceu isso? Por que a folha ela levou menos tempo para cair, né? Podemos até fazer uma experiência aqui também sobre isso, né? Não custa nada a gente tentar aqui. Deixa eu pegar uma folha aqui para a gente ver isso melhor, tá? É interessante a gente ver isso aí. Só um minutinho, pegar a folha aqui. Ok. Então, olha que interessante. Quando a gente pega isso aqui e pega isso aqui, ó, se a opção delta fosse correta, esses dois corpos eles teriam que cair ao mesmo tempo no chão. Acontece que se eu abandonar, ó, estão no mesmo nível de altura, né? Abandonei os dois, o que vai acontecer? Ó? Repararam que a folha levou mais tempo para chegar até o solo, né? Do que a tampinha. Agora, interessante é que quando eu amasso isso aqui, olha o que vai acontecer. Cheguei aqui e vou lançar, ó, caindo praticamente juntas, né? Chegaram ao solo praticamente juntas. Vamos dizer juntas. Então, o que isso quer dizer? Que a resistência do ar, ela influencia no movimento, tá? Porém, se a gente tirar o ar de toda a superfície, tá, de um recipiente, tá, aplicando vácuo nele, né, retirando todo o ar atmosférico, para que não haja resistência do ar, e soltar um elefante e uma pena, tá, um elefante mesmo, né, na experiência, uma pena, você vai ver que a pena, no momento que você solta os dois num ambiente onde não tem ar atmosférico, eles vão cair juntos, tá? E vão bater no solo juntos. Por quê? Porque simplesmente todos estão submetidos à mesma aceleração, tá? A atração gravitacional é a mesma para qualquer corpo. Uma poeira ou até mesmo um elefante são atraídos pela Terra com uma aceleração g 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Portanto, a questão ela estaria correta a opção D nesse caso, tá? A resistência do ar é que vai fazer com que o corpo ele tenha um retardo, uma desaceleração, tá? Mas se você tirar a resistência do ar desse local, não vai haver mais isso. Qualquer corpo, independente que estiver próximo à superfície da Terra, vai cair, tá? Com uma aceleração g, ok? É assim que funciona. Então, a opção correta da 2 é a D. Tudo bem? É bom a gente ter isso sempre em mente, porque na nossa concepção, muitos têm o senso comum de achar que uma coisa com maior massa, ou consequentemente maior peso que outra, chega mais rápido no solo, por ser mais pesado. Isso aí é uma situação que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, né? Que não é o fato em si. Tá? Todos os corpos são submetidos a uma aceleração g, ok? Independente da sua massa. Beleza? Vamos para 3 então. A convecção é um processo de transferência de calor que ocorre, e aí, vamos lá, somente nos gases, somente nos fluidos, também nos líquidos, ou nos sólidos e nos líquidos. Para isso, a gente vai precisar estudar transferência de calor, não é? Que a gente viu isso bem no início lá, no conceito de quê? Qual foi o conceito? Processo de transferência de calor, né? Convecção, irradiação, né? E aí também condução térmica, tá? Esses são os 3 processos de transmissão de calor, tá? De um corpo para o outro. E aí a convecção é um deles. Como é que se dá a convecção? A convecção ela é sempre o gradiente ou a diferença de temperatura que existe em 2 pontos diferentes, tá bom? A massa mais quente ela vai subir. Ela tem menos densidade, então ela vai subir. E a massa mais fria, daquela amostra de gás que está ali no ambiente, vai descer. Tá? É isso que ocorre, por exemplo, nos aparelhos de ar-condicionado, em que a gente vê o ar, né, frio. Opa, tirar esse negócio aqui, que é um barulho chato. Oh, tem que tirar esse negócio aqui. Eu não estou aguentando mais esse barulho. Ó. Então, ó, foi. Então, o que acontece, galera? O ar de massa mais fria fica mais pesado, é mais denso e desce.
E o ar de massa mais alta, ele sobe, tá? É assim que ocorre na formação dos ventos. Os ventos, eles ocorrem por quê? Porque uma massa de ar fria vem, se desloca, e a massa de ar quente sobe, tá? Portanto, aquela massa mais, vamos dizer, densa, mais pesada, ela vem e se desloca, porque a massa de ar quente simplesmente deixou uma região meio que de vácuo ali naquela região, tá? Os ventos, eles são concebidos assim, tá? Outra coisa também é quando a gente bota uma água no bule, né? Nossa chaleira, né? O que acontece com isso aí? A água vai formando umas bolhas, vocês percebem, e aquilo ali vai formando uma convecção, em que vai formando gases lá embaixo, e aquilo sobe, né? Como umas bolhas de ar, né? Quente, estouram, né? E aí o que acontece? Eles começam a se evaporar, né? Então, ali na região mais onde está o fogo, né, em contato com a chaleira, tá? Ali a temperatura está mais alta do que de cima. Então, a água que está lá em cima está mais resfriada, então ela desce. E, portanto, a de baixo está mais quente, sobe. Fica fazendo esse processo de convecção. Portanto, são dois estados físicos em que ocorre a convecção. E quais são eles, né? Para que ele possa se locomover, ele tem que ter uma certa mobilidade. E quais são os dois, né, estados físicos em que você possui mobilidade, né, da massa, né, daquilo? Nos gases e nos líquidos, não é isso? O sólido ele fica meio numa situação meio que estável, parado. Ele não consegue se movimentar com facilidade, não é isso? Então, a convecção ela precisa de movimentar, né, a matéria, né, de pontos mais altos para mais baixos, dependendo das suas temperaturas. Portanto, a opção que mais se adequa a essa a questão 3 aqui seria os fluidos, né, que são os gases e os líquidos. Né? Os fluidos, a gente conclui que na hidrostática são classificados como do que líquidos e gases. Né? Os sólidos não são fluidos. Tá? Por isso mesmo, porque tem uma baixa viscosidade, né? E aí, perdão, uma alta viscosidade. Então ele tem a propriedade de poder se deslocar com mais facilidade de um ponto até o outro. Tá? E a convecção, o processo de transmissão de calor convecção, depende dessa facilidade em se deslocar em vários pontos daquele ambiente. Tá bom? Portanto, a questão 3 é a opção C. B, né? Somente nos fluidos, tá bom? Que são, tá? Os sólidos, não são sólidos, só os líquidos e os gases. Tá ok? Beleza? Todos aí pegaram isso aí ou alguém teve dúvida? Tudo tranquilo? Ok. Bem, as 3 primeiras foram conceituais, né? Que eu fiz, né? O professor Marcos fez as outras 12, né? Mas essas do simulado, onde vocês viram essas questões, foi eu que elaborei e aí eu estou corrigindo elas, tá bom? Beleza? Então, essas 3 primeiras foram conceituais, correto? Agora vamos fazer uma de cálculozinho, que sempre é bom aí ter no sangue um pouquinho de cálculo, né? Essa aí é de calorimetria, né? Questão 4 aí, ok? Vamos lá. Considere um cubo de massa 1 kg que se encontra a temperatura de menos 2 graus Celsius, ok? Colocado ao sol, recebe 14 joules de calor a cada segundo. Dados o calor específico do gelo igual a meio caloria por grama grau Celsius e uma caloria igual a 4,2 joules, em quantos minutos o gelo deverá ficar ao sol para começar a fundir? Como é que a gente começa a fazer isso? Né? O que a gente tem que ter em mente, galera? Deixa eu aqui para o quadro para a gente desenvolver isso melhor. Beleza? Essa questão 4 aí, ela sempre está na prova. De uma forma ou de outra, ela está sempre na prova. Calorimetria é uma coisa bem corriqueira de cair na especialista. Beleza? Portanto, nós vamos fazer essa questão como? Extraindo primeiramente os dados. Né, Lohane? Vamos primeiro extrair os dados dessa questão. O que ele está falando aí, galera? Que o cubo tem massa 1 kg, tá? A massa desse cubo de gelo, 1 kg, que a gente sabe que é 1.000 gramas, né? Portanto, 10 elevado a terceira grama, tá? A gente não sabe se vai usar quilograma ou grama, agora daqui a pouco as informações vão vir para a gente de forma mais clara. O quadro aí está manchado de luz aí? Estou vendo que ele está um pouquinho
Tá interferindo aí Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui a questão? Tudo tranquilo? Tá pequeno, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Espera aí. Tchau. Beleza. Para enxergar melhor aqui, vamos... Mas tá dando para enxergar bem, né? Então, a massa desse cubo de gelo, tá? Ela é 1000 gramas, né? Ou 1 quilo. 1 quilograma, ok? Beleza? E mais o que ele fala? A temperatura inicial dessa amostra de cubo de gelo, vou desenhar um cubinho aqui, ó. Imagina que isso aqui seja um cubinho de gelo, tá? Menos 2 graus Celsius. Beleza? Essa foi a segunda informação que ele nos deu. Ok. Colocado ao sol, imagina aqui, ó. Tem um sol agora. Vai ter irradiação, a transmissão de calor, né? E vai começar a aquecer esse gelo, né? E aí vai começar o quê? Derreter, né? Mas enquanto ele tiver como um cubo de gelo, ele está no estado sólido. E ele está derretendo, ele está indo para o estado líquido. Ele está no processo aqui, de calor latente, né? A gente sabe que, ó, quando ele era só cubo de gelo, imagina que ele tivesse a menos de 2 graus Celsius, até 0 graus Celsius, ele era gelo, né? Totalmente. Então ele estava no calor sensível, né? No calor sensível dele. Quando ele chegou a 0 graus Celsius, ele começou um processo, ó, de quê? Começar a derreter, né? Se transformar do estado sólido para o estado líquido. Nesse exato momento, a temperatura dele permanece 0 graus Celsius, tá bom? Enquanto o gelo não foi totalmente derretido, enquanto a gente botar um termômetro ali, naquele líquidozinho e no cubo de gelo vai estar 0 graus Celsius, né? A gente vai ver aqui, ó, por esse processo aqui, ó, tá bom? Que é o calor latente de solidificação, tá? Até derreter totalmente, ele começa a virar líquido, aí ele vai para o calor sensível, tá? No estado líquido. Tudo bem? Ok. Então a temperatura inicial é menos 2. Aí ele fala assim, ele recebe 14 joules de calor por segundo. Portanto, ele tem uma potência irradiada, né, de 14 watts. Joules por segundo a gente sabe que é watt, né? É a unidade de potência. Não é isso? Muito bem. Aí que está a parada, né? A gente pegar calorimetria e entrar potência aqui. Como é que a gente vai desenrolar isso? Né? Vamos continuar aí. Dados calor específico do gelo. Czinho do gelo, meio caloria por grau Celsius. Portanto, lá em cima a gente vai saber o que a gente vai precisar usar. Verdadeiramente, nós vamos precisar usar gramas. Porque aqui, ó, o calor específico do gelo está pedindo a unidade em grama, tá? Não em quilograma. Então, é 10 a terceira grama. Seria 1000 gramas, correto? Tá aí tudo bem? Ok. Quantos minutos e uma caloria, também tem esse dado aqui, ó, uma caloria, 4,2 joules. Isso também é um dado fornecido para ele, para nós. Aí vamos, quantos minutos o gelo deverá ficar ao sol para começar a fundir? Ele quer saber isso. Quando ele começar a fundir, ele ainda vai estar em 0 graus Celsius quando ele ficar totalmente derretido, né? Então a temperatura final dessa amostra vai ser 0 grau. Portanto, o que a gente tem aqui, irmãos? A gente tem aqui o calor sensível, que é energia, né? E o calor latente também em ação. Porém, ele só está falando para a gente o processo da transferência de calor latente, tá bom? Então a gente vai pegar o seguinte, potência, galera. Não sei se vocês estiveram nessa aula com o professor Marcos, tá? Sobre potência e energia. Potência é energia sobre tempo. Lembram disso aqui? Né? E, portanto, a gente pode dizer o seguinte, que calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura sobre tempo. Eu vou chamar de T minúsculo o tempo em segundos, né? E vou chamar de T maiúsculo a temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Ok. Portanto, a gente vai sabe o seguinte, que 14 watts, né, ou 14 joules por segundo, tá? Representa isso aqui tudo. Não é isso? Correto? E aí vamos ver quanto é que vai sair essa potência aqui. Vamos fazer primeiro esse cálculo? Vamos lá.
O calor aqui é N, que é 10 elevado à terceira, multiplicado por 0,5, que é o calor específico, multiplicado pela variação de temperatura, que final é 0, inicial é menos 2 graus Celsius. Tá? Ok? Tá aí tudo bem? E aí, quanto é que vai dar esse cálculo aí? Meio multiplicado por 10 a 3 vezes mais 2, né? Porque menos vezes menos dá mais. Então, vai dar 2 vezes 0,5, que dá 1. É isso? Multiplicado por 10 a 3, 1000. 10 a 3 o quê? Calorias, que é o que ele está falando aí. Não é isso? Caiu em caloria. Ó. O 0,5 está em caloria, a unidade de energia, não em joules. Tá? Só que a gente vai ter que passar para joule. Não é isso? Até aí tudo bem? Estão conseguindo entender bem o desenvolvimento dessa questão? Quem tiver dúvida aí, avisa, beleza? Que eu vou para aí e a gente responde. Então tá. Chegando nessa conclusão, nós sabemos que o calor fornecido a essa amostra foi de 1000 calorias. Não é isso? E 1000 calorias são quantos joules? Bem, a gente pegou aqui ó, esse fator. Ó, uma caloria, tá? Vocês enxergam bem aí, ó. Uma caloria, 4,2 joules. Portanto, se uma caloria é 4,2 joules, 1000 calorias, que aqui seria 10 elevado à terceira, são quantos joules? É só multiplicar 4,2 por 1000, que a gente vai ter o quê? Que o calor, né? O calor sensível latente aqui, vão ser o quê? 4.200 joules. Tudo bem? Só fazer uma pequena regra de 3. Quem se enrolar com isso? Ó, se uma caloria é 4,2 joules, por 1000 calorias, X joules, para a gente achar a resposta. Então, produto de meio igual a produto dos extremos. X vai dar 4.200 joules. Tá bom? Transformei caloria para joule, que é o que a gente precisa lá na hora do cálculo. Tudo bem? Então, calor aqui ó, é isso aqui. Portanto, se potência é calor sobre tempo, e ele quer saber do tempo, eu já tenho o valor da potência que ele falou que é 14, o calor, a quantidade de calor, que é energia, 4.200, dividido por ΔT. Não é isso? Portanto, ΔT, que eu vou jogar lá para cima, vai dar 4.200 dividido por 14. E quanto é que vale 4.200 dividido por 14, galera? Quanto é que vale 4.200 dividido por 14, pessoal? Quem pode me responder essa aí? Pai, a caneta caiu aqui, não estou conseguindo encontrar ela, de jeito nenhum. Caiu num buraco negro? Será? Quanto é que é 4.200 dividido por 14, galera? Quem pode me responder essa? 300. 300? 300 o quê? 300 o quê? 300 segundos. Qual é a opção aí na nossa folhinha aí? Qual é a opção aí que a gente vai ter? Tem aí 300? Sim ou não? Não tem, né? Mas a pergunta, preste atenção, é o seguinte: quantos minutos o gelo deverá ficar ao sol para começar a fundir? Quantos minutos? A gente achou em segundos, né? Que esse é o padrão da nossa resposta. Então, 300 segundos são quantos minutos, galera? Quem pode me responder essa? Só dividir 300 por 60, né? Que aí dá 5, tá? Então, vai dar 5 minutos. 300 segundos corresponde a 5 minutos. Que aí a opção correta seria a opção Charlie. Ok? Opção C. Tudo bem? Todos entenderam aí? Tudo tranquilo? Deu algum ruim aí para compreender isso aí? Né? Sempre cai uma dessa de calorimetria. Né? É um fato na especialista. Beleza? Agora nós vamos para uma outra aí conceitual, que é a 5. Tá? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar a nossa resolução aí da nossa questão. Partilhar ecrã. Vamos para 5. Opção, então, correta da 4 é a C. Tá? Quando um paraquedista salta de um avião, é só emoção, né? Sua velocidade aumenta até certo ponto, mesmo antes de abrir o paraquedas. Isso significa que, em determinado momento, sua velocidade de queda fica constante. A explicação física que justifica tal fato é
que ocorre lá em cima, né? Quando o cara sai do avião é o seguinte, ele começa a acelerar. Tá? Imagina que isso aqui é um avião, né? Aí ele saiu. Quando ele saiu, o corpo dele está submetido à aceleração da gravidade, não é isso? Que é o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa dizer isso? Que a cada segundo a velocidade desse camarada aumenta 10 metros por segundo. Portanto, em um segundo, quantos metros por segundo? Em um segundo de queda, a partir do momento que ele sai do avião, isso aí é um modelo, né? Que não é bem essa realidade, mas vamos para o modelo do MRUV. Em um segundo, qual é a velocidade que ele atinge? 10 metros por segundo. Em 2 segundos de queda, ele atinge 20 metros por segundo, que seria 72 km por hora. Né? Em 3 segundos, 30. De 10 em 10. A cada segundo, aumenta 10 metros por segundo. Não é isso? Só que chega aí a pergunta que eu quero fazer para vocês. Até chegar no solo, a velocidade dele aumenta indefinidamente até ele cair, né? Cair e pousar? Não, isso não ocorre. O que acontece? No momento que ele cai, ele começa a gerar uma força de arrasto. E essa força de arrasto, ela é proporcional à velocidade da queda. Entenderam isso? Ou não? Quanto mais vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade. Chega um determinado momento que isso aqui vai começar a aumentar, porque esse arrasto, essa força que vai contra o peso dele, começa a aumentar à medida que a velocidade aumenta. Tá? Existe uma fórmula para isso. Eu não vou dar para vocês a fórmula agora, porque é um coeficiente de Reynolds, é um negócio meio intrincado. Mas vocês acreditem que a velocidade vai aumentando, o arrasto também vai aumentando, a força de arrasto. Só que a velocidade vai aumentando, esse arrasto vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma bela hora que ele aumenta e se iguala ao peso. Quando ele se iguala ao peso desse camarada que está caindo, o que acontece com ele? Ele vai ter a força de arrasto igual ao peso. E aí a coisa cessa. Fica peso para cima e arrasto, né? Peso para baixo e arrasto para cima. De modo que essa resultante vai dar quanto? Se isso aqui é igual a isso, qual vai ser a força resultante do peso e do arrasto? Zero. E na medida que é zero, começa a haver aceleração, né? Em Newton ele fala o quê? Quando tem velocidade constante, a aceleração é nula. Não é isso? Então o peso e esse arrasto são forças. Mas se a velocidade é constante, ela vai permanecer a mesma no decorrer do tempo. E aí a variação da velocidade vai ser quanto? A variação da velocidade no decorrer do tempo numa velocidade constante vai ser também zero, não é isso? Porque se ele tiver a 270 km por hora, ele vai permanecer a 270. Então, no início velocidade inicial 270, cai um pouquinho ao final, 270. Isso aí vai variação dessa velocidade é zero. Portanto, a aceleração é nula. Quando a velocidade é constante, a aceleração é nula. Ele chega num momento em que acontece isso, ele não aumenta mais a velocidade. Ele permanece a velocidade constante. O nome dessa velocidade a gente chama de terminal, tá bom? Velocidade terminal, tá? Portanto, há um equilíbrio de forças quando a velocidade fica constante, tá bom? Ele acelera, aumenta, chegou na velocidade constante, que é a velocidade terminal. Aí ele vai permanecer aquela velocidade até o fim. Não aumenta indefinidamente. Entenderam? Portanto, a opção correta aí seria qual? Depois de toda essa explicação. Ele perde velocidade na queda porque saiu do avião? Ou seja, em algum momento ele vai desacelerando? O paraquedista vai começar a desacelerar em um determinado momento? Não, isso é impossível. Só aumenta, né? A velocidade é acelerada, né? Portanto, isso aí está incorreto. A força de atrito aumenta até equilibrar com a força-peso? O que vocês acham? No momento que atinge a terminal. Sim, essa é a opção correta, tá? Essa é a opção correta, tá? Aí a terceira, a composição da força-peso com a velocidade faz com que a última diminua. Ele está falando que a composição da força-peso com a velocidade... Bem, isso aí já é uma confusão, porque velocidade é uma grandeza, força é outra grandeza, né? Nós não podemos comparar grandezas de naturezas distintas. A gente tem que sempre comparar unidades da mesma grandeza. Força e arrasto são grandezas de mesma... Né? Agora, força e velocidade são coisas diferentes. Então, não dá para a gente comparar uma grandeza com a outra. Portanto, isso aí já estaria conceitualmente errado. Tá? E a D
seria o quê? Ao longo de toda a queda, a resultante das forças sobre o paraquedista é nula. Ao longo de toda a queda, no momento que ele sai do avião, já fica com velocidade constante, negativo. Ela vai aumentando até esse arrasto aumentar com o peso. Tudo bem? Portanto, a opção correta é a Bravo. Tá? É assim que funciona para todos os corpos próximos à superfície da Terra. Tá bom? Opção, então, correta, Bravo. Beleza? Tudo bem. Vamos lá. Vamos para 6 aqui, que é uma calculetinha que também isso aí cai para chuchu na especialista, por isso que eu coloquei lá, né? Sobre a vaca lambifarinha, né? Ondas, né? Lembra que eu sempre falo para vocês, bato no martelo, vai cair uma questão dessa, bem elaborada ou não tão bem elaborada, mais tranquila, mas sempre vai cair vaca lambifarinha na prova. É meio que clássica, né? Na prova. Essa 2020 /2 caiu essa aí, da vaca lambifarinha, caiu, entendeu? E é meio clássica. Vamos lá. A exposição exagerada aos raios solares pode causar câncer de pele, devido aos raios ultravioleta. Isso aí a gente já falou em algum momento, né? Principalmente na faixa do UVB. Sabendo que essa faixa vai de 280 a 320 nanômetros, calcule em hertz a frequência correspondente ao centro dessa faixa no vácuo. E aí, galera, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos lá, vamos para o quadro. Então, ele falou o seguinte, que ele deu para a gente aí a faixa do UVB. A faixa do UVB, vou apagar aqui, pessoal. A faixa do ultravioleta B, nós temos 3 faixas de ultravioleta, né? O A, que não é nocivo para a gente, mas é o responsável pela... que principalmente a mulherada gosta aí de se bronzear, né? E ele é responsável por gera o bronzeamento, né? A nossa melanina vai começar a ser estimulada e produzida, né? Daquele bronze, né? E aí, ó, a faixa do UVB, ela está entre 280 a 320 nanômetros. Ele quer o centro dessa faixa. Qual seria o ponto médio entre 280 e 320, pessoal? De cara aí, alguém poderia me responder isso? A faixa central entre 280 e 320. O ponto médio entre essas duas faixas. Né? Se a gente tiver dúvida disso, a gente vai pegar 280, somar com 320 e dividir por 2. Tá? Se a gente fizer esse cálculo, vai dar 300. Por quê? É 20 para cá e 20 para lá. Então, essa é a faixa, tá? Que ele quer saber. Então, esse é o comprimento de onda que ele está querendo saber. 300 nanômetros. Ok? Até aí tudo bem? Show de bola? Beleza. Bem, continuando aqui. O lambda a gente já achou, né? A faixa central aqui do UVB, né? Do ultravioleta nível B. Ok. A gente também tem um outro dado. A gente tem aqui, ó, que velocidade da luz, por ser uma onda eletromagnética, ela é, no SI, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Não é isso? Está todo mundo no SI aqui. Portanto, ele quer saber qual é a faixa da frequência. Qual é a frequência correspondente a esse comprimento de onda aqui? Né? A gente já sabe que C sobre lambda dá F. Né? Do famoso V lambda F. Né? A gente sabe que V vale C, lambda F. Portanto, se a gente quiser achar o F, C sobre lambda. Tá bom? Ok. Então, nós vamos jogar aqui 3 vezes 10 à oitava, que está no SI, e dividir por 300 nanômetros. Agora, quanto é que é um nanômetro? Quanto é que é um nano? Né? Um nano, ele é um submúltiplo do metro, que é 10 a elevado a menos 9 metros. Não é isso? Então, fica 300, que é 3 vezes 10 ao quadrado, multiplicado por 10 a menos 9. O nano vem do menos 9. Tá bom? Ok? Então, a gente tem aqui, ó, frequência. 3 vezes 10 à oitava. Tudo isso dividido por 3. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9, 10 a menos 7. Ok? Vai cortar aqui também o 3 com 3 aqui.
vai ficar 10 a oitava lá em cima, e lá embaixo está menos 7, vai subir mais 7. Então vai ficar 10 a oitava vezes 10 a sétima. Portanto, a gente repete a base e somos os expoentes, não é isso? 10 elevado a 8 mais 7, 15. Né? Hertz. Então vai ficar 10 elevado a 15ª potência Hertz. Que aí é a opção, na opção 6, a opção delta. Conseguiram enxergar aí direitinho? Opção delta. 10 elevado a 15 Hz. Tudo bem? É isso aí. A gente vai sempre ter uma dificuldadezinha que ele vai te dar em nanômetro, né? Ele vai te dar o quê? Centro da faixa, 280, 320. Aí você tem que saber que é a média aritmética daquilo, né? Sempre vai ter uma... Aí você não vai aplicar diretamente F igual a C sobre lambda, não. Você vai ter que fazer sempre uns ajustezinhos e é assim que a especialista trabalha, tá? Na formulação desses tipos de questão. Tudo bem? Belezinha, tá aí, galera? Show? Todo mundo chegou comigo aí a opção delta? Eu ainda coloquei aí, né? Percebam que eu sempre dou os bizu, né? A velocidade de propagação das ondas do rádio é igual a 300 km por segundo. 1 nanômetro, 10 a menos 9 metros, tá? Pode ser que ele te dê essa informação ou não, tá? Como a gente se trata de um simulado, a ideia não é ferrar ninguém. Então, eu mandei esses dados para que vocês chegassem à conclusão de que tinham que jogar eles lá na formulação, tá bom? Mas nem sempre ele vai te dar essa informação. Nano é 10 a menos 9. Ele já vai supor que você já domine esse conhecimento, tá? Micro, mili, nano, tera, tá? Quilo, né? Mega, né? Então, isso aí são múltiplos submúltiplos de um valor fundamental, tá bom? Beleza. Show de bola? Vamos continuar? Bora continuar. O que a gente tem aí para a nossa próxima questão? Vamos falar de... Qual é o próximo assunto? Opa, dilatação dos sólidos. Ótimo, dilatação dos sólidos. Vamos lá. Uma viga de aço de coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1 tem 10 metros de comprimento a uma temperatura inicial, tá, de 20 graus Celsius. Ok. Aí ele fala, se aquecemos a barra até 120 graus Celsius, a dilatação sofrida pela barra em centímetros, percebam que ele deu em metro, vai te pedir em centímetros, será de... E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que saber da fórmula de dilatação, não é isso? Quem lembra aí da fórmula da dilatação? Ela depende de 3 fatores. Quais são esses fatores? Aqui a gente está imaginando que a dilatação seja linear, tá bom? Porque é uma viga de aço, é uma barra de aço em que as dimensões da largura e da espessura são desprezíveis em relação ao comprimento, tá? Então a gente está aqui imaginando que isso seja uma dilatação linear, tá ok? Para começo de conversa. Então vamos lá. Quais são os dados aqui que ele forneceu para a gente? Ó, ele deu a viga de aço, que tem um alfa de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Tá? Tem um comprimento inicial de 10 metros, tá bom? E uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Tá bom? Ele quer saber qual é a dilatação, o ΔL, dessa viga de aço, se a gente aquecer ela até 120 graus Celsius. Ok? E aí, como é que a gente vai fazer isso? ΔL eu sei que é proporcional ao comprimento inicial, a quem? Ao coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura. Tá? Esse aqui está bem tranquilo de a gente desenvolver, né? Ok? O L0 vale 10. Só substituir. O alfa, ele deu também 12 vezes 10 elevado a menos 6. Não é isso? E o ΔT? ΔT está aqui, ó. Inicial menos final menos inicial. Quanto é que vai ser ΔT? 120 menos 20 dá 100 também.
100 graus Celsius. Portanto, 10 ao quadrado. Não é isso? Então, a variação de comprimento, que seria a dilatação em si, tá? Ela vai ser 12 multiplicado por 10 elevado à primeira, vezes 10 a menos 6, mais 1. Menos 6 dá menos 5. Não é isso? Menos 5 mais 2 dá menos 3. Então, 12 vezes 10 a menos 3 metros. Não é isso? E aí, a gente tira isso aqui em metro. E aí, em centímetros, quanto é que isso aí fica, pessoal? Quanto é que isso aí fica? Ó, lembrando que a gente tem aqui menos 6 mais 3, que dá menos 3. Portanto, se a gente andar para centímetros, a gente tem que andar a casa com duas, né, para a direita. Né? Então, aqui ficaria 0,012 metros. Não é isso? E aí, quanto ficaria em centímetros isso aí? Né? Se a gente tiver que passar isso aqui para centímetros, a gente tem que andar duas casas para a direita, porque a gente vai aumentar. Portanto, a gente vai ficar 0,012, 1,2. Tá? 12 vezes 10 a menos 3 metros equivale a 1,2 centímetros. E aí a opção aí seria a opção alfa. Tranquilo aí? Dilatação é um negócio que nem sempre cai, mas temos que ficar atento. Tá bom? E esse conteúdo aqui, vamos dizer, foi básico. Tá? Normalmente eles complicam mais um pouco. Mas é para a gente relembrar que a gente precisa ter em mente isso aqui, né, pessoal? A gente não pode deixar de ter em mente isso aqui, ó. Né? Isso aqui é importante. Lembrando que comprimento final é comprimento inicial mais variação, né, que é a dilatação, que é isso aqui. Portanto, comprimento final é L0 mais L0 alfa delta T. A gente poderia arrumar isso aqui como L0, entre parênteses, 1 mais alfa delta T. Tá? Normalmente a gente também ele pede o comprimento final dessa barra. E qual seria o comprimento final dessa barra em centímetros? Né? Ela seria 10 mil metros, né? 10 mil centímetros, porque ela começa com 10 metros, eu ando duas casas para a direita, perdão, 1000, né? Mais a dilatação, 1,2. Então, ela seria 1001,2 centímetros. Tá bom? Se a pergunta fosse essa. Ficou claro isso aí? 1001,2 centímetros. Beleza? Deu para mastigar bem essa opção? Ok. Espero que todos tenham compreendido bem isso aí. Tá? Vamos para mais uma aí com um cálculo bem apurado aí, que a gente já viu também. A8. Um gás ideal, né? Vamos para a questão 8 aí. Então, a opção aí seria a opção alfa. Tá? Opção da questão 7. Alfa. Show! Show de bola, galera. Vamos lá, vamos para 8 agora. Desenrolar a 8 aqui. A 8 aí. Um gás ideal, sob uma pressão de 6 atm, ocupa um volume de 9 litros a 27 graus Celsius. Sabendo que ocorreu uma transformação isobárica, determine, respectivamente, os valores do volume em litros e da pressão em atmosferas desse gás, quando a temperatura atinge 360,0 Kelvin. É isso aí. O que ele está falando aí? Qual é o assunto que a gente está estudando aí agora? A primeira coisa que a gente tem que identificar qual conceito se trata, né? E qual conceito é esse aí? Pode me falar aí. Estamos falando do estudo dos gases, né? E a equação geral dos gases. Tudo bem? Vamos lá, vamos desenvolver aí. O que ele está falando inicialmente? Um gás ideal, né?
E aí a gente vem aqui, como é que é essa fórmula aí que a gente lembra? É o tal do PVT Povotó. Equação geral dos gases, tá bom? Vamos tratar sobre isso. Então vamos pegar os dados aqui. Ele está falando que inicialmente a pressão inicial é 6 atm. Vamos ver se vai continuar isso aí. Está fora dessa I, mas vamos ver se vai continuar. Ocupa um volume de 9 litros. Tá bom? No V0, no VO. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Ok. Vamos manter em graus Celsius? O que a gente sabe que tem que estudar em termodinâmica, né? Termodinâmica você tem que sempre passar de Celsius para Kelvin. Não é isso? Portanto, nós vamos ter que somar 273 aqui, para transformar Celsius para Kelvin. 27 mais 273, se a gente fizer a soma disso, vai dar 300. 300 o quê? Kelvin. Agora sim, tá? O restante a gente pode manter. ATM, litro, Kelvin, tá? Isso aí é praxe, tá? Esse aqui é o estado inicial do gás. Ok? Ok, vamos para o estado final, que aí são mais dados, né? Ele falou o seguinte, que a transformação é isobárica. Se a transformação é isobárica, o que fica iso aí? O que fica igual, né? A pressão, porque baros vem de pressão, barométrico, né? Barômetro. Então, pressão. A pressão final também é 6 atm. Ótimo. E aí, ele vem aqui, o valor do volume em litro, que é o que eu quero saber, né? É a pergunta, tá? Sabendo que a temperatura final, tá? É 360 Kelvin. Ok. De cara aí, eu poderia eliminar duas opções. Quais são as opções que eu poderia eliminar aí, pessoal? Olhando só porque eu já desenvolvi aqui. Lembrando que isso aqui é o estado final do gás, tá? Isso aqui é o estado final do gás. Tá, eu tenho essas três grandezas aqui e essas três aqui. Ótimo. E aí, o que a gente poderia eliminar de cara aí nas opções, né? Quando ele fala aqui, respectivamente, o valor do volume em litros, da pressão em atm, bem, a pressão é a mesma, tanto no início quanto no final. Ele quer saber do final, né? Então, a gente sabe que é 6. Então, se está respectivamente, primeiro ele quer o litro, o volume em litro, depois a pressão em atm. Lá na última, nas opções, quando a gente vê aqui cada questão, tem 6, 7,5, 6, 7,5. Bem, a gente já sabe que a pressão final é 6, porque o processo ele é isobárico. Não é isso? Então, sem a gente fazer nada, só com esses conceitos aí, sem fazer cálculo nenhum, a gente já poderia eliminar de cara as opções Bravo e Delta, porque lá no final, os dois estão com valor de 7,5. E a gente sabe que aquele valor ali é 6. Portanto, a Bravo e a Delta estariam eliminadas do certame. Tá bom? Ficaríamos com a Alfa ou a Charlie, o que é ótimo para a gente, porque se a gente não lembrar da fórmula, a gente já vai ter 50% de chance de acertar a questão. Né? Ou é uma ou é outra. Né? Bem melhor do que 25% de chance, né? Quando você começa a ver a questão. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o PVT Povotó, jogar no PVT Povotó. O Pi é 6, o Vi é 9 e o Tó 300, o que a gente calculou lá no início, né? Somou 27 com 273. O Pi é o quê? Também é 6, que aí a gente vai cortar. O Vi, a gente quer saber o que é a pergunta, que aí a gente vai ver qual é a opção correta, dividido por T, que é 360. Tudo bem? Bem, fazendo esse cálculo aqui, eu posso cortar o 6 com 6. É isso? Posso cortar também um 10 com 10 aqui. Vai facilitar a minha vida pra caramba, né? Por 6 aqui dá 5. Por 6 aqui dá 6 também. Então vai ficar 9. Ó, ainda dá para cortar 9 com 6 também. Perdão. 9 está para 5. Aqui está irredutível. Assim como o V está para 6. Portanto, produto dos meios, produto dos extremos. 5V
é igual a 6 vezes 9, 54. E V é 54 dividido por 5. Quanto é que dá 54 dividido por 5, galera? Que valor que isso aqui vai dar? 54 dividido por 5. Baixou 5, 1. Nada. Né? Aí eu tenho que botar um zero aqui. Zero aqui porque entrou 4. Né? E aí vai dar o quê? Qual que vai dar o valor aqui? 8, né? Aí fica 40. 10,8. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. Portanto, V, final, 10,8 litros. Aí sim, vou achar o volume final 10,8 litros e a pressão, né, final 6 atm, que aí seria a opção Charlie. Conseguiram ver aí? Opção Charlie. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Tudo certo? Alguém aí não conseguiu desenvolver? Conseguiu, travou aí em algum momento? Ficou tudo bem? Então a opção correta aí seria Charlie. Show de bola? Sem dúvida. Essa também é clássica na especialista. Beleza? Essa é muito clássica. Tá? PVT Povotó. Lembra disso. Não é uma questão de gás. Falando de gás ideal, provavelmente é o PVT Povotó. Tá bom? Não se esqueçam aí na hora da prova. Aí vamos cair mais uma aí de dilatação aí. Eu coloquei mais uma de dilatação aí, que é a 9. Vamos ver como é que fica aí a 9. Vamos para 9. O coeficiente de dilatação térmica linear de um material, sendo de 2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1, significa dizer que aí já é uma coisa conceitual com cálculo, né? O domínio do que você está estudando aí. E aí, galera, qual a opção aí? Dizer que um coeficiente de dilatação térmica é um valor tal, né, um valor X, significa dizer o quê? Aí ele vem. O material sofreu uma variação de 2 metros para cada 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Bravo. 2 metros desse material sofre uma variação de 10 a menos 6 metros para 1 grau Celsius da temperatura. C. Se uma haste de 2 metros variar em 10 graus sua temperatura, sofrerá uma variação de 0,04 milímetros no seu comprimento. Ou D. Para cada 1 grau Celsius na variação de temperatura, cada metro de material varia 2 centímetros. E aí, qual a opção aí correta? Quem pode me responder essa aí? Vai de acordo com as opções, né? Uma delas aí está corretamente descrita. Vamos ter que calcular, né? O que vocês acham? E aí, com os dados que ele deu, vamos ter que calcular alguma coisa aí, não é isso aí? Ó, então, eu sei que o alfa vale 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Isso significa dizer o seguinte, vamos comparar esse aqui com a opção alfa. O material sofreu uma variação de 2 metros para cada 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Isso aí está correto ou incorreto, pessoal? Uma variação de 2 metros. Ele, na verdade, ele dilatou 2 metros para cada temperatura dessa, 1 milhão de vezes menor que o grau Celsius. 1 milhão de vezes menor que o grau Celsius. Aumenta 2 metros a barra quando você aquece, nessa temperatura pequenininha aí. Verdadeiro ou falso? E aí, isso é verdadeiro ou falso? 1 milhão de graus Celsius a menos 1. 1 sobre 1 milhão. 10 a menos 6. 1 sobre 10 a 6. Se você aquecer só essa temperatura bem pequenininha, bem ínfima, a barra vai dilatar 2 metros. Está certo? Ela dilata dessa forma? Falso. Né? Então essa alfa aí está descartada, fora do baralho. Não é isso aí não. Vamos lá. Bravo.
2 metros desse material sofrem uma variação de 1 milhão de vezes menor que o metro para cada 1 grau Celsius na temperatura. E aí? 2 metros de material. Então, seria o L0, 2 metros. Né? Vai fazer o quê? Vai ter uma variação, ΔL, de 10 a menos 6 metros. E aí, vamos calcular isso aí? Para cada 1 grau Celsius. Então, ΔT, variação de 1 grau Celsius. Né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo aqui no cálculo. Ó, ΔL vai ter que dar, o valor no final tem que dar 10 a menos 6, né? 2 vezes 2 vezes 10 a menos 6 vezes 1. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 10 a menos 6 metros. Não, na verdade, não vai ser 10 a menos 6, mas sim 4 vezes 10 a menos 6 metros. Tá bom? Poderia ser essa opção. A gente teria que jogar na fórmula. Nós vimos que 2 metros multiplicado por 2 vezes 10 a menos 6 dá 4 vezes 10 a menos 6. Vezes 1, que é a variação de 1 grau, dá 4 vezes 10 a menos 6 e não 10 a menos 6. Então, essa opção está incorreta. Beleza? Essa também está incorreta. A gente tinha que fazer um cálculozinho de leve para comparar e ver se é isso mesmo, né? Ok? Então, a Charlie, se uma haste de 2 metros variar 10 graus em sua temperatura, sofrerá uma variação de 0,04 milímetros no seu comprimento. Vamos fazer o cálculo. Precisamos fazer o cálculo também. O que nós temos em mente aí? O que tem de dado aí? Se uma haste de 2 metros, então L0 igual a 2 metros, 2,0 metros, variar um ΔT 10 graus Celsius, sofrerá uma variação ΔL de 0,04 milímetros. Milímetros, tá? Seu comprimento. Isso significa quantos metros aqui no caso? 4 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3. Então, 4 vezes 10 a menos 5 metros. Essa tem que ser a nossa resposta na hora que a gente for jogar os dados. Vamos ver se vai dar isso? Vamos lá. ΔL é igual a L inicial, que vale 2, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 6, multiplicado por 10, que é a variação. Portanto, 2 vezes 2, 4. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 1, 4 vezes 10 a menos 5 metros. Que aí seria o tal do 0,04 milímetros. Então, bateu, né? A informação bateu completamente. Essa que é a correta. Tá bom? Ok? Ficou claro aí, pessoal? Deu para entender aí a questão? Foi? Ok. Então, a opção correta seria essa aí, a Charlie. Vê que essa questão ela é um pouco, né? Ela depende da gente também, para cada opção, fazer o cálculo, né? É um pouco intrincada, né? E aí a D está incorreta, né? Mas para cada 1 grau Celsius na variação de temperatura, cada metro de material varia 2 centímetros, né? Ou seja, 1 grau Celsius, ela varia isso aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 6 metros, não 2 centímetros. Isso aqui seria 20, que aí menos 5. 200 menos 4. Vou botar aqui. Seria isso aqui, ó, 200 vezes 10 a menos 4 centímetros. Não 200 centímetros, ou 2 centímetros. Tá beleza? Show de bola, galera? Fernando, só um minutinho, pessoal. Fernando? O subgrão que está aqui ligando aqui, estou no meio da aula. Pode atender aí? Eu telefonei. Tem o telefone do Grau aí, do Grau, o pai do Jean? Ele está me ligando direto aqui no meio da aula. Ver se é alguma coisa que eu posso pedir. Ele desceu? Não, aqui, eu tô aqui no meio da aula, né? Eu parei aqui, mas. É, isso aí.
Vai carregando ele aí, inclusive. Tem a mensagem dele aqui, deixa eu ver. Arthur, boa noite. Tudo bem? Desculpa aí, eu estou no meio de uma aula. O pessoal está ligando aí, mandando mensagem também. Eu falei, deve ser alguma coisa urgente. Parei a aula aqui. Olha só. Não, o Jean não está por aqui, não. A Fernanda vai verificar aqui com o Felipe, mas a princípio não está, não. Tá? Vê aí o que aconteceu aí. Desculpa, galera. Aqui o pessoal tem um pai aqui ligando, querendo saber do filho aqui, do molequinho. Esse moleque só vive desaparecendo. A gente tem de 3 em 3 semanas o pai tá ligando para saber se o moleque tá aqui. É uma benção. Aí eu vi que tava perigoso, porque o cara ligou mais de 4 vezes. Falei, gente, é alguma coisa urgente, né? Mas tá tudo. Não tá aqui não. Vamos ter que ver onde é que tá o Jean. Então, vamos começar a procura aí pelo Jean. Onde está Jean? Complicado, né? Valeu, galera. Desculpa aí. Vamos para 10. A 10. E aí, a 9 ficou claro aí? Ficou claro? Então nós temos umas 3 questões aí para matar. A 10, a 11 e a 12, tá? Espero que vocês tenham entendido bem aí. Qualquer dúvida, tá? A hora é agora, tá? Vamos ver uma de moderna aí, que é o que a gente está esperando aí, a especialista. Como é que eles vão elaborar essas questões, já que isso é uma coisa nova, né? A gente está meio na expectativa de elaborar questões e ver que padrão que eles vão cobrar aí de física moderna, né? Até hoje nosso assunto é sobre radioatividade também, que não foi cobrado ainda nenhuma prova, mas está escrito lá, radioatividade a gente tem que estudar, né? Ok, vamos lá, a 10. Raios-X são produzidos em tubos de vácuo, nos quais os elétrons são acelerados com uma energia de 4 vezes 10 elevado à quarta eletronvolt. E em seguida, submetidos a uma intensa desaceleração, ao colidir com um alvo metálico, tá? De forma, né, como matéria, como corpúsculo, né? Como partícula. Assim, um possível valor né? Um possível valor para o comprimento de onda em angstrom desse raio-x vamos lá, mandei para vocês todos os dados. O título da questão original não tinha esses dados que eu passei aqui, o que é uma covardia, porque como é que você vai saber da constante de Planck, né? Ele teria que dar, né? Ok. Bem, eu passei para vocês primeiramente isso aqui, que a energia é constante de Planck vezes a frequência, tá? Em eletrovolt, tá? Não em joules. Aqui está em eletrovolt. A constante de Planck para eletrovolt é essa aqui, ó, 4,1 vezes 10 a menos 15 eletrovolt segundo. E a velocidade da luz a gente já vê bastante, tá? 3 vezes 10 elevado à oitava. Um angstrom equivale a 10 elevado a menos 10. É depois do nanômetro, né? O nano vale 10 a menos 9. O angstrom vale 10 elevado a menos 10. Tá? Ok? Beleza. E aí, com os dados, a gente vai começar aqui a desenvolver essa bodega, né? Vamos lá. Deixa eu aqui vir para o quadro para junto com vocês. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que pegar o que é extrair os dados, né? Da questão, né? Se possível, fazer um desenho, mas não é o caso aqui não, tá? Fazer um croquis, um esbocinho, é interessante para a gente enxergar às vezes determinados exercícios, tá? Nesse caso aqui não vejo, né, necessidade. Mas vamos lá. Ele está falando que a energia de aceleração desse elétron, tá? Desse elétron do raio-x, é 4 vezes 10 elevado à quarta, tá? Eletrovolts. Ok. E aí ele vem e colide, né? Se você fazer um desenho de um elétron atingindo uma velocidade v, batendo no anteparo e colidindo com esse anteparo. Pá! Né? Está super acelerado aqui. Beleza. Um desenhozinho para a gente não ficar, né, na mão. Ok.
Aí ele vem, um possível valor para o comprimento de onda. E aí, como é que eu chego até o comprimento de onda? Eu sei, galera, que energia é constante de Planck multiplicado por frequência. E sei também que frequência é velocidade da luz sobre lambda. Isso aqui tem que estar na nossa massa, não é isso? Tem que estar na nossa massa. Show? Então, a gente poderia falar que energia é constante de Planck vezes velocidade da luz sobre lambda. Esse E aqui a gente tem, que ele deu, ó, 4 vezes 10 a quarta, que é isso aqui, não é isso? O H, ele também foi dado aqui, 4,1 vezes 10 a menos 15, elevado a menos 15, tá? O C, 3 vezes 10 a oitava, e o lambda, é o que ele quer saber. Então, a gente vai isolar o lambda, né, na fórmula. Como é que a gente vai jogar esse lambda para lá, né? Ó, isso aqui é uma proporção, certo? Então, se eu jogar ele para cá, esse cara desce. Então, como é que ele ficaria? Lambda é igual a 4,1 vezes 10. Menos 15 vezes 10 à oitava dá menos 7. Tá? Ok? E aí, se eu descer isso aqui, vai ficar 4 vezes 10 elevado à quarta. Ok. Posso cortar esse 4 com esse 4,1, que é próximo, tá? Então, ficaria 4,1 vezes 10 a menos 15 vezes 10 a 8, 10 a menos 7. Eu não vou poder ignorar, por enquanto, o 3, tá? que a velocidade da luz está aqui, sobre 4 vezes 10 a quarta. Ficaria o meu esboço assim, é isso? Aí, como foi para vocês, 4 com 4,1 aproximadamente, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 10 elevado a quarta. Esse cara aqui está 10 a quarta positivo. Sobe como? O lambda vai ficar 3 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a menos 4. Se está positivo aqui, sobe negativo. Portanto, o lambda vai dar 3 vezes 10 a menos 7 mais menos 4. Menos 7 menos 4 dá menos 11. Então, 3 vezes 10 a menos 11 metros. Portanto, que opção é que seria adequada aí para esse aproximadamente? Né? Na verdade, a gente tinha que dividir o 4,1, que daria 0,35. Não é isso? Mas aí eu cortei o 4,1 com 4, deu 3 vezes 10 a menos 11, que deu aproximadamente 3 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a menos 1. O 10 a menos 10 a gente sabe que é angstrom, né? Portanto, esse cara aqui vai virar uma unidade, angstrom, com lá com uma bolinha em cima. Então, o lambda vai ficar 0,3 angstrom. Que aí, se a gente não ignorasse o 4,1, ficaria 0,35 angstrom. Que aí a opção correta é a opção delta. Tá bom? Lembrando que aqui a gente teve que desenvolver o vaca lambda farinha, C sobre lambda no lugar de F. Tá? Essa foi o malabarismo aí para a gente chegar à resposta. É um possível candidato a uma questão. Tem a carinha da especialista, né? Tem a carinha da especialista aí, né? Que aí tem o conceito de ondas e também de constante de Planck, né? Ok? Então a opção correta aí seria delta, 0,35. Tá bom? Dúvida até aí? Ótimo. Show. Vamos para 11. 11 é plano inclinado. Plano inclinado a gente também desenrola um pouquinho, né? 7,1, galera. Vamos lá. Eu vou ter que dar uma paralisada aí para que a gente volte 7,5. O que vocês acham? Faz essas duas ou para iniciar aí a aula de 7,5? O que vocês acham? Tá tranquilo? Vamos nos fluxos? Vamos lá, né? Qualquer coisa a gente para, dá 20 minutos de intervalo e começa às 7h40 ou qualquer hora assim. Tá, vamos lá para a gente matar essas duas aqui, que é o que falta, né? Vamos lá. 11. Um plano inclinado forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Deixa eu botar a questão aqui para a gente ficar melhor visualizar. Fica mais tranquilo. Ok, essa aqui é a opção delta. Vamos para 11. Essa aqui, ó. Um plano inclinado forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Aí vamos.
Ao longo desse plano, é lançado um bloco de massa 2 kg. Aí o bloco aí. Com velocidade inicial V0, tá? Como indicado na figura. Qual a força de atrito em newtons que atua sobre o bloco para fazê-lo parar? Aí ele está falando, considere o coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,2. E aí, galera, como é que a gente desenrola isso? Bem, a gente tem que ter os conceitos de plano inclinado, né? E força de atrito. Esse bloco está em movimento atualmente, só que ele quer fazer ele parar. Para que faça ele parar, a gente precisa atuar com a força de atrito, não é isso? Que é sempre oposto ao movimento, não é isso? E aí, como é que a gente faz a relação entre força de atrito e o PX, né, que é o plano em relação a X aí? Vocês estão lembrados disso? Que o professor Marcos passou para vocês? Vamos lá. Vou desenhar aqui de boas. A gente tem aqui, ó, o bloco de massa M, que eu já vou botar aqui, 2 kg. Aqui, se ele estiver caindo para cá, né, que é essa componente que está fazendo ele andar, que é o PX, né, você vai ter que ter um FAT aqui. O que o FAT faz? É a força de atrito que não deixa esse cara entrar em movimento, né? Então, qual é a condição sine qua non aqui? Força de atrito, para que ele não entre em movimento, tem que ser igual a Px. É isso? Correto? E isso tem que se opor a isso em força. Lembra que a gente fez do paraquedista? Ó, vai dar zero. Ele fica aí parado. Em equilíbrio, o quê? Equilíbrio estático, né? Lá é equilíbrio dinâmico. Ele fica com velocidade constante, o paraquedista. Aqui, ele tem que ficar parado, é equilíbrio estático, né? Força tem que dar igual a zero, né? A resultante dando igual a zero, a velocidade dele é zero, né? Ou seja, parado. Mas ele também pode ficar com a velocidade constante. São dois tipos de equilíbrio. Portanto, a gente tem que calcular o FAT aqui nessa parada, né? A gente sabe que o FAT ele é proporcional à normal, não é isso? Força normal. A força normal ela equipara ao PY. E a gente sabe que o PX, que é a projeção no eixo X, é peso vezes seno de θ, e a projeção em Y é peso cosseno θ. Lembram disso? O professor Marcos explicou isso bem para vocês? Precisa fazer aqui a demonstração ou vocês já dominam bem isso aí? Tá tranquilo? Então, para que a gente encontre N, a gente precisa encontrar PY. E para a gente encontrar FAT, qual é a fórmula da força de atrito? É o coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. A normal a gente sabe que se equipara ao PY. Portanto, eu posso substituir. Então, fica μ estático vezes PY, né? Que é M vezes G cosseno θ. Correto? Então, qual é o valor da força de atrito, que é o que ele quer saber? É só a gente jogar esses valores aqui. O μ estático dele, ele falou que vale 0,2, não é isso? Então, 0,2. A massa, a gente já viu aqui que vale 2. O G, 10. E o cosseno de θ seria cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60? Na tabela importante. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E o seno de 30 vale meio. 0,5 ou 1 meio. Né? Portanto, nós temos que fazer esses cálculos aqui. Como é que a gente vai fazer esses cálculos aqui? Vamos lá. 2 vezes 10, 20. 20 vezes meio, metade de 20, 10. 10 vezes 0,2 dá 2. 2 o quê? 2 newtons. Não é isso? Então, a força de atrito para conseguir frear o PX precisa ter um valor igual a 2 newtons, que é a opção alfa. Beleza? Também clássica. Essa aqui é clássica. Tá? Muito cobrada aí ao longo da especialista. Nem sempre, né, nem todo concurso. Mas eles costumam botar isso aí de vez em quando. Tá bom? Ficou claro aí? Alguma dúvida, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem aí a evolução, como chegou ao FAT. Tá? FAT é μ vezes N. N é normal, N se equipara ao PY, que é uma componente de P. Como é que é? Projeção em P no cosseno θ.
E aqui o Px é uma projeção em P no seno θ. Θ vale 60, que ele deu para a gente. Bom, então a resposta final, 2 newtons. Opção alfa, tá? Da 11. Fechado. Valeu. Espero que todos tenham entendido aí. Ok. E vamos para a última questão. Vamos para a última questão. A 12. A 12 é uma para o sangue ficar quentinho, de eletrostática. Certo? Vamos lá. Em um laboratório de física, tem-se 3 pêndulos eletrostáticos, A, B e C. Ok. Aproximando os pêndulos 2 a 2, verificou-se que A e B sofrem atração, A e C sofrem atração e B e C sofrem repulsão. Aí ele vem. Diante dessas observações, 4 grupos de alunos chegaram a diferentes conclusões, que estão descritas nas alternativas a seguir. Assinale a alternativa fisicamente correta sem margem de dúvida. Por que ele falou sem margem de dúvida? Tem conceito correto aí, tá? Tem conceito correto aí. Alguns alunos chegaram à conclusão, dois grupos de alunos, já vou adiantando, chegaram a conclusões corretas. Porém, um dá margem de dúvida. Ela pode ser aquilo, mas não pode também não ser. Portanto, essa vai estar incorreta. Isso que é a sagacidade da questão. Muito bem elaborada, por sinal. Vamos lá. Qual é a parada aí? Qual é o segredo aqui? Vamos botar. Aí é bom fazer um desenho. Pêndulos eletrostáticos aqui. Vou botar de 2 em 2. Já vou botar aqui para o quadro para a gente ver, enxergar. Fala, coach. O que você quer, coach? Dá oi para a galera aí. Dá oi para a galera aí. Vem cá, dá oi para a galera. Fala aí, galera. Beleza aí? Esse aqui é um bagunceiro aqui de casa. Adora beijar. Só pensa em beijar. Vai, mete o pé. Ah, o coach, ó. Aí, ó. Esse cara de morcego, o Batman. Aí. Fica de vez em quando aqui lambendo meu pé aqui. Só que agora eu botei ele em público aqui. Ficar conhecido. Vem aqui, lambe o pé e vai embora. Então é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos botar os pêndulos aqui 2 a 2, ó. Aí ele falou o seguinte. Primeiro, ele colocou o A e o B. E aí eles sofreram atração. O A e o B sofreram atração. Significa que as cargas deles são o quê? As mesmas ou opostas? Se sofre atração. Bem, pode ser que A seja positivo, B seja negativo. Ou o contrário. Tá? Não sei. Por quê? Eu sei que elas são opostas. Porque sofreu atração. Cargas de nomes contrários sofrem atração. Cargas de mesmo nome repelem. É isso aí que a gente sabe? Então, pode ser o primeiro cenário, pode ser esse aqui. O segundo cenário pode ser esse aqui. O A pode ser positivo ou negativo. O B pode ser positivo ou negativo. Até aí, não deu nada de bom para a gente aí até então. Ok. O segundo cenário é o seguinte. A e C sofrem atração. Então, C também pode ser positivo ou negativo. Opa, beleza. Ok. E a terceira? B e C sofrem repulsão. Opa, se B e C sofrem repulsão, ou eles ao mesmo tempo são positivos, ou ao mesmo tempo são negativos. Concordam comigo? Até aí tudo bem? Show! Show! Aí ele quer saber o seguinte. O que os alunos concluíram aí? Qual é a conclusão mais adequada? O primeiro grupo falou assim, ó, da opção A. O pêndulo A está carregado negativamente. Pode ser, sim. Aí tudo bem. E o pêndulo B e C positivamente. E aí, está correto isso? A princípio, está correto. Está correto. Vamos ver se vai sustentar se é a opção alfa mesmo. Tá? Pode ser sim, porque o B e C se repelem. Né? Então, os dois seriam positivos. E o A, negativo. Portanto, essa opção encaixaria, né? Mas vamos ver qual é que está fisicamente correta, se tem uma mais correta que essa. Vamos lá, para Bravo. O pêndulo A está carregado positivamente.
Pode ser também, né? Vimos que a situação pode desenhar assim. E o B e C, negativamente. E aí, tá certo ou errado isso aí, galera? O que vocês acham aí? Diante das conclusões que a gente tirou. Os dois carregados negativamente, B e C, repelem. Eles falam que se repelem. O A e o C, se aqui é positivo e aqui é negativo, vão atrair o A e o B, o A e o C. Sofrem atração. Também está correto. Tá? Aí é que a gente vai ver aonde que a opção bem. Se tem duas já que podem ser óbvias, né, corretas, a gente vai ter que saber aí qual das duas que vai estar fisicamente em todos os aspectos correta. Vamos para C. Os pêndulos B e C, certamente, ó, ele não falou que pode ou não, certamente estão carregados com carga de mesmo sinal. B e C. Pô, é isso que tem que acontecer mesmo, ó. Certamente. Aí sim, ó, valeu. Né? Fisicamente está correto isso. Vamos continuar. E o pêndulo A certamente está carregado com cargas de sinal contrários aos pêndulos B e C. Ou seja, se esse estiver positivo, o A está negativo. E se esse estiver negativo, o A está positivo. Aí eu falo para vocês, essa opção ela está corretamente, fisicamente certa ou não? Bem, se o A for positivo, tá? Como ele falou aqui, na C, sinal contrário, né? Na verdade, contrário. E os dois aqui, o positivo e o negativo, B e C se repelem, como ele falou. A, com o sinal contrário do que eles repeliram, vamos pegar aqui positivo, por exemplo, vai estar negativo. A atrai B, A atrai C. Então, tanto vai dar aqui, ó, A e B, A e C e B e C. Então, essas três satisfazem o que ele falou aí, fisicamente correto. Então, a opção Charlie é a mais adequada dessas três que a gente estudou até agora. Porque até então, ele falou que pode estar o A carregado negativamente e o outro positivamente. Mas o contrário também pode acontecer. Repararam isso? Na A e a B, se eu inverter tudo, também vai ocorrer o mesmo fenômeno. Por isso que, sem sombra de dúvida, a C se adequa a todas as três situações. A A e a B depende. Se eu inverter, também acontece o mesmo fenômeno. Portanto, A e B está incompleta, porém está correta. Muito bem elaborada essa questão também. E a opção D, vamos lá. Os pêndulos B e C estão carregados com carga de mesmo sinal. Até aí tudo bem. Mesmo sinal. Até aí acertou. Mas não sabemos se são positivos ou negativos. O pêndulo A pode estar carregado ou não, pois o fato de ter sido atraído pode ser explicado pelo fenômeno da indução. Aí ele falou o seguinte, até aqui ele estava correto. Espera aí, gente. Só um minuto. E aí, galera, o fenômeno da indução aí, ele pode entrar nessa brincadeira? O que é o fenômeno da indução? A indução ela é o seguinte, é um corpo neutro, ou seja, com duas cargas positivas e duas negativas. Se eu aproximar ela de uma carga negativa, se for uma esfera metálica, ela vai ficar com a região próxima da positiva com cargas negativas, porque vai haver atração. Não é isso? Correto? Aí ele falou, se eu fizer isso, vai acontecer o fenômeno do mesmo jeito? Tá? Essa que é a pergunta. Então, depende. Aí, essa também é uma sombra de dúvida. Por que é uma sombra de dúvida? Porque se tiver com as três, ele fala positivo ou negativa, e aí tem o fenômeno de atração, de indução. Bem, eu sei que a B e a C tem que estar com a carga de mesmo sinal. Tá? Ela não pode estar com cargas diferentes as duas têm que ser ou positivas ou negativas. Se ele fala que ou sim ou não, ele está dando margem de que essa aqui seja, por exemplo, positiva e essa negativa, o que quebraria toda a regra que a gente está estudando. Portanto,
a que está mais próxima, né, fisicamente correta e sem sombra de dúvida, seria a opção Charlie, tá bom? Quem tiver dúvida nessa questão, dá uma lida com ela com calma e veja o assunto fenômenos do processo de eletrização, que eu dei para vocês bem lá no início, foi em fevereiro, se eu não me engano, tá? Desse assunto. E também, se quiser ver os vídeos da internet aí, também é interessante, tá bom? Para entender bem isso aí de forma mais. Os processos que é atrito, né? Qual é o outro processo? Indução, né? E qual é o outro processo? Atrito, indução e são 3. Esqueceram completamente do assunto? Bem, fica como desafio para vocês estudarem. Não, vocês não vão estudar, não. Tá? São 3 processos de eletrização, assim como os processos de transmissão de calor, né? Convecção, irradiação, condução. Tá? Estudem aí o assunto mais a fundo para relembrar, que uma dessa também tem uma grande chance de cair. Valeu? Pessoal, são 7h18. O que a gente faz? Começa às 7h45 a aula de hoje. Vou dar um intervalinho aí para a cabeça esfriar, para a gente beber uma água, tomar um suco, tá? E voltar para a aula. 7h45, tá bom? Tá, são 7h18 agora. Então, 7h45 a gente loga novamente. Beleza? Vamos aí dar uma descansada aí, tá? Temos 25 minutos. Um abraço, até daqui a pouco então, hein?